Alunos, nós estamos aqui com o exercício 1 que eu passei ontem para vocês e eu vou ajudar vocês a resolver esse exercício. A primeira questão, ela trouxe essa tabela para vocês e vocês têm ela aí já no caderno, e onde ela traz medida do lado, ou seja, de lados de alguma superfície plana, e onde nós temos a área da superfície dada em centímetros quadrados. Ou seja, nós temos a medida do lado dado em centímetros, onde nós temos 1, 3, 4, 5, 10 e assim por diante. E o resultado, ou seja, a área de um determinado plano, ela é dada em quadrados, certo? Os lados elevados em quadrados, nós temos o resultado da área total. E tendo isso em vista, essas informações que essa tabela nos dá, vamos então resolver essas alternativas. Onde a letra A pergunta, o que é dado em função de quê? Ou seja, o que depende de quê? Uma função. Isso aqui é uma função que nós temos, e função é exatamente isso. Alguma coisa está em função de outra coisa para poder existir. Onde alguma coisa depende de outra coisa, que nesse caso é a área que depende do tamanho do lado. Para a gente saber a área de uma determinada superfície, primeiro temos que saber o tamanho do lado. Esse quadro, por exemplo, ele é uma superfície do qual ele tem os seus lados, e eu pego os lados, se forem iguais, eu simplesmente elevo ele ao quadrado, e então eu tenho a área total desse quadro, em centímetro ou em metro, certo? Vamos lá. O que é dado em função de quê? O que é dado em função de quê? Bom, a área, é dada em função do lado. É isso aí, ó. Essa é a resposta da letra A. A área é dada em função dos lados, ou seja, a área depende do lado. Qual é a variável dependente que depende? Ou seja, quem depende de quem para existir? A variável, ou seja, a área ou os lados? Nesse caso aqui eu já expliquei antes um pouquinho que a área depende do lado e o lado não depende da área. Então, a variável dependente é a área, certo? É a área. Pronto. E aqui, ó, facinho demais, qual é a variável independente, que é o contrário dessa. Então, se a área depende do lado, o lado não depende da área. Então, nesse caso aqui, é o lado. Aí, gente, toda função matemática, ela tem uma lei, certo? Uma lei é uma fórmula matemática para que ela possa ser melhor resolvida. E a letra D diz assim, qual é a lei da função? Qual a lei dessa função que está representada no quadro? A lei da função é que a área depende do lado. Ou seja, a área dessa função ela é igual ao lado. O lado aqui é dado em L. A área ela é dada sempre no lado ao quadrado. Ou seja, eu pego esse lado do quadro e elevo ele ao quadrado. Esse lado, então, eu tenho uma área total desse plano, certo? Então, a lei da função dessa função do qual nós temos, a lei dela é isso aqui, ó. A área é igual a L ao quadrado.